Existe um clube de literatura em uma escola secundária que tem 5 garotas como membros. As 5 garotas têm personalidades únicas, mas também não são muito populares na escola. Muitas vezes, são provocadas por outros estudantes, então elas nunca tiveram um relacionamento romântico. Uma das membros do clube, Kazusa Nadera, uma garota do primeiro ano do ensino médio, está fazendo uma atividade de leitura junto com as outras integrantes do clube de literatura. Naquele momento, ela se sentiu desconfortável porque os livros que elas leem frequentemente mergulham no mundo dos adultos e são muito diferentes dos livros que ela costumava ler. Mesmo que ela se sinta envergonhada ao lê-los, também está muito interessada nas histórias do livro. Um dia, durante o intervalo do almoço, todas ouvem informações sobre a nova criação do autor favorito delas, compartilhadas pela presidente do clube, chamada Rika Sonezaki. Enquanto estavam absortas discutindo a nova criação do autor, uma das membros do clube, chamada Nina Sugawara, de repente disse algo chocante que ela gostaria de fazer antes de morrer, que era ter relações sexuais com um homem. As palavras que ela disse acabaram dominando suas vidas diárias. Quando a agitação acontece, Kazusa e outra membro do clube, Momoko Sudo, estão a caminho de casa da escola e acidentalmente encontram um homem bonito chamado Izumi Norimoto, que era amigo de infância de Kazusa no passado. No passado, o relacionamento entre Kazusa e Izumi era muito próximo, como irmãos, mas quando estavam no ensino médio, Kazusa começou a ver Izumi como um homem, assim como as visões de outras garotas. Por ser amiga de infância de Izumi, muitas garotas tinham inveja dela, o que a fez ser excluída. Por isso, Kazusa não teve outra escolha senão se afastar de Izumi quando chegaram ao ensino médio. Em casa, Kazusa está concentrada na leitura de um romance adulto, mas de repente sua atenção foi dividida porque sua mãe a ordenou a entregar comida na casa de Izumi, que não fica longe da casa delas. Depois de esperar por muito tempo em frente à casa de Izumi, a porta nunca se abriu. Cansada de esperar, Kazusa finalmente entrou na casa de Izumi, que estava destrancada. Ela então abriu a porta do quarto de Izumi e viu acidentalmente algo que não deveria ter visto. Izumi ficou muito surpreso e imediatamente colocou suas calças, enquanto Kazusa só pôde ficar paralisada. Depois de recuperar a consciência, Kazusa saiu correndo da casa de Izumi com o rosto vermelho de vergonha. No dia seguinte, na escola, Kazusa continua lembrando do incidente na casa de Izumi. Sua mente fica caótica e ela se pergunta por que o homem que ela amava faria algo assim. Como ela é uma garota inocente, ela acaba buscando respostas para todas as suas perguntas em uma livraria. Enquanto lê um livro sobre sexualidade, ela de repente recebe uma mensagem de Nina pedindo ajuda a ela quando se encontram. Kazusa vê Nina com um homem adulto usando óculos, o que a incomoda. Graças à ajuda que Kazusa prestou, ela conseguiu se livrar do homem. Em casa, Kazusa, que ainda estava pensando no que aconteceu na casa de Izumi, finalmente tentou perguntar ao pai dela sobre isso, mas inesperadamente Izumi chegou repentinamente em sua casa e repreendeu Kazusa para esquecer o que ela viu. Na escola, é possível ver a presidente do clube, Rika, fazendo aulas de educação física. Após o término das aulas, Rika decidiu lavar o rosto e, acidentalmente, encontra Shuna Magi, que fica fascinada e elogia o rosto bonito dela sem óculos. Enquanto isso, a caminho de casa da escola, Kazusa e Momo viram uma garota confessando seus sentimentos a Izumi, mas Izumi rejeitou a garota, o que a fez chorar em segredo. Nina, que também estava lá, gravou o momento em segredo. Izumi, que percebeu isso, a repreendeu imediatamente. Felizmente, naquele momento, Kazusa chegou e defendeu Nina. No dia seguinte, na sala do clube de literatura, eles estavam tendo uma reunião. No meio da reunião, o diretor junto com um dos professores veio falar com eles e deu a informação de que o clube de literatura seria desfeito. Isso ocorreu devido a muitas reclamações e também porque o clube não tinha um orientador. Isso se deve à má reputação do clube, fazendo com que nenhum professor queira ser mentor do clube. Ao ouvir isso, todos os membros do clube ficaram muito tristes. No entanto, porque não queriam desistir facilmente, eles finalmente decidiram lutar para superar tudo isso. Por outro lado, um membro do clube de literatura chamado Ito Aago, que também é uma romancista erótica, está ligando para seu editor. Durante essa conversa, ela recebeu críticas severas sobre a falta de realismo em seu trabalho. Após receber as críticas, ela consultou alguém em um chat na internet.
e decidiu se encontrar pessoalmente no dia seguinte na escola. Izumi se aproxima de Nina na sala de aula e pergunta sobre o vídeo que ela gravou em segredo. Em vez de obter uma resposta para sua pergunta, Izumi recebe uma pergunta surpreendente sobre com quem ele quer ter relações sexuais. A pergunta deixou Izumi tão surpreso que seu rosto ficou vermelho. Vendo que Izumi estava agindo de forma estranha, Nina finalmente o deixou em paz depois da escola. Kazusa visita a casa de Izumi e conhece a mãe dele. Quando a mãe de Izumi estava prestes a cozinhar, ela pediu a Kazusa para pegar o molho no quarto de Izumi. No quarto de Izumi, Kazusa ficou surpresa e feliz ao ver uma caixa com sua antiga fita de DVD favorita. Mas quando ela abriu a caixa, descobriu que dentro havia uma fita de vídeo pornográfica. Nesse momento, Izumi também chegou e colidiu com Kazusa, que saiu correndo do quarto e foi para casa com pressa, ainda com a fita de vídeo. Chegou o dia em que Toha iria se encontrar com um amigo que conheceu em um chat na internet. Inesperadamente, descobre-se que o amigo que ela conheceu na internet é seu próprio professor, Tomoaki Yamagishi. Sabendo desse fato, Toha aproveita essa oportunidade para salvar o destino do clube de literatura. No dia seguinte, na sala do diretor, quando o clube de literatura estava prestes a ser oficialmente desfeito, Toha trouxe Tomoaki e o apresentou como mentor do clube de literatura. Graças a tudo isso, o clube de literatura não foi desfeito. Mesmo que Tomoaki às vezes pareça irritante, Toha se sente muito grata pela ajuda que ele deu. Depois da escola, Kazusa entra secretamente na casa de Izumi para devolver a fita de DVD que ela trouxe acidentalmente. Antes que ela conseguisse sair, Izumi surgiu e a viu. Surpreendida, Kazusa fugiu às pressas, o que a fez cair. Com Izumi incapaz de acreditar no que aconteceu, Kazusa foi para casa com sentimentos mistos. Na escola, Rika aparece com um novo visual. Ela cortou o cabelo e usava lentes de contato, fazendo com que sua aparência fosse muito diferente da anterior. Sua mudança drástica causou um alvoroço na sala de aula. Sentindo-se desconfortável com a agitação, Rika decidiu ir ao telhado do prédio da escola. Sem que Rika percebesse, Chan estava seguindo secretamente. Chan então se aproximou de Rika e confessou seus sentimentos ali mesmo. Envergonhada pela súbita declaração de amor, Rika deu a Chan uma condição para fazer um relatório de 50 páginas sobre por que Chan gosta dela. Enquanto isso, na sala do clube de literatura, Toha encontra Tomoaki para consultar sobre seu trabalho de romance. No entanto, ela achou as palavras desconfortáveis, onde Tomoaki achou que a escrita que ela fez era como a de um homem de meia-idade. Irritada ao ouvir essas palavras, Toha o atacou, mas de repente parou sua intenção porque sentiu uma sensação estranha ao ver o rosto de Tomoaki de perto. No dia seguinte, na aula, Momo foi convidada por seus amigos para fazer karaokê. Enquanto estava lá, seus amigos cantaram uma música estranha que deixou Momo desconfortável. Um de seus amigos chamado Satoshi Sugimoto percebeu isso e a convidou para sair da sala de karaokê. Nesse momento, foi descoberto que, na verdade, Satoshi era amigo de escola primária de Momo, que gostava dela há muito tempo. Sabendo disso, os dois finalmente trocaram contatos. Voltando do karaokê, Momo imediatamente contou à sua melhor amiga Kazusa o que aconteceu na escola. Shon cumpre a condição de Rika, dando um relatório sobre o motivo pelo qual ele gosta tanto dela. Nos relatórios escritos por Shon, ele repetidamente escreveu que gosta de Rika porque ela é fofa. Mas é diferente na escrita da última página, onde Shon convidou Rika para sair em um encontro. Ler a escrita deixou Rika desconfortável e ela só podia sorrir timidamente. Ao mesmo tempo, Izumi é visto voltando para casa com Nina. No caminho para casa, Kazusa viu acidentalmente os dois no trem, o que a deixou muito surpresa. Ela não entendia por que Nina teve coragem de fazer isso com ela, mesmo sabendo que ela realmente gostava de Izumi. No trem em movimento, Nina vê a figura de seu ex-namorado chamado Asashi Sigusa e ela apresenta Izumi como seu namorado. Depois do encontro deles com Asashi, Nina convida Izumi para um café próximo e conta a ele como conheceu a Asashi. Ela também menciona que, na verdade, Kazusa gosta dele. Enquanto isso, Kazusa e Momo começaram a conversar sobre o que ela viu. No entanto, de alguma forma, Kazusa sentiu que poderia aceitar o fato de que a pessoa era Nina. Não querendo que sua melhor amiga desista,
Momo encorajou Kazuza a perguntar a Nina sobre o relacionamento deles. No dia seguinte, depois de receber uma declaração de amor de Sadoshi no dia anterior, Momo e Sadoshi finalmente teve um encontro. Eles decidiram assistir a um filme depois de almoçarem juntos. Aqui, Momo já se sente desconfortável porque Sadoshi está exagerando, já que ele a tratou de maneira diferente em outro lugar. As famílias de Kazuza e Izumi estão jogando boliche juntas. Izumi parecia desconcentrado porque sempre se lembrava das palavras de Nina que disseram que Kazuza gostava dele. No dia seguinte, na escola, como de costume, os membros do clube de literatura leem romances juntos. Depois que a atividade terminou, Rika dirigiu-se ao telhado da escola para encontrar Shan e dar uma resposta a um pedido de encontro feito alguns dias atrás. Rika então entregou o relatório que Shan havia lhe dado anteriormente. Quando Shan estava prestes a lê-lo, Rika o proibiu de ler o relatório, que Shan estava segurando, e jogou os papéis para que voassem. Quando Shan recolheu os papéis, ele encontrou uma resposta de Rika que aceitava seu pedido de encontro. À medida que o Festival da Cultura está prestes a começar, o comitê executivo pede aos membros do clube de literatura que inventem uma lenda sobre o romance que aconteceu no Festival da Cultura, como algo raro. Rika concordou imediatamente com o pedido e o recebeu com entusiasmo. Dia após dia, o tempo passa para Kazuza, mas a cada dia ela fica mais confusa porque pensa no relacionamento entre Izumi e Nina, cuja clareza ainda não foi esclarecida até agora. Enquanto isso, Rika ainda não consegue se sentir próxima de Shan, mesmo que eles tenham começado a namorar. Agora, em uma situação em que eles não conseguiram pensar em uma única ideia para criar uma lenda romântica, Itorra propõe realizar uma noite íntima. Depois de uma longa jornada, eles finalmente chegaram a uma pousada. Naquela noite, eles planejavam criar uma lenda romântica, mas sem sucesso. Então, Itorra convida Tomoaki para se encontrar e tenta seduzi-lo, mas Itorra acabou entrando no jogo de Tomoaki, que também tentou seduzi-la. Enquanto isso, Nina tenta ajudar Kazuza, que desmaiou devido ao calor nas termas, mas seu humor piora depois de conversar com Kazuza. Justo quando os dois estavam prestes a brigar, Rika veio para detê-los e fez uma sugestão discutindo atividades típicas de uma noite íntima. Finalmente, antes de irem dormir, os membros do clube de literatura tiveram uma guerra de travesseiros e riram juntos. Era hora de o clube de literatura apresentar seu trabalho com o tema da fogueira como uma lenda romântica. Estavam muito otimistas com o trabalho que fizeram devido ao esforço que colocaram nele. Seu trabalho foi aprovado para ser apresentado no festival cultural. Por outro lado, Kazuza estava conversando com Izumi através de suas respectivas janelas de quarto. Kazuza então deu a Izumi um presente na forma de um chaveiro. O presente foi alegremente aceito por Izumi, deixando Kazuza corada. O festival cultural está se aproximando. Kazuza e Nina estão praticando para preparar uma apresentação de leitura de uma peça. O dia em que o festival começa chega de forma inesperada. Inesperadamente, Kazuza encontra Izumi e espera que ele assista ao show. Kazuza decidiu confessar seus sentimentos a Izumi. Quando Rika estava distribuindo uma leitura sobre lendas românticas, ela viu Shan com uma mulher. Ao ver isso, Rika sentiu uma dor intensa que penetrou em seu coração. Na sala de aula, Nina acaba ajudando a limpar a sala e é designada para buscar água com Izumi. Mas quando os dois estavam indo buscar água, Nina de repente segurou a bochecha de Izumi até que suas bochechas ficassem vermelhas de vergonha. Foi então que Nina percebeu que tinha sentimentos especiais por Izumi. Logo, a leitura da primeira lenda romântica começou. Felizmente, o evento conseguiu ocorrer muito bem, deixando os membros do clube de literatura muito felizes. Depois disso, chegou a vez de Kazuza e Nina lerem a lenda do segundo romance. Antes que a cortina da apresentação se abrisse, Nina ficou surpresa ao ver Izumi e Isashi chegarem para assistir ao show. Finalmente, a cortina para a leitura da lenda do romance se abriu. Pôde ser visto que eles realmente estavam curtindo a história que criaram. Quando Kazuza estava prestes a se aproximar de Izumi, Nina o seguiu inesperadamente. Naquele momento, Nina pegou um holofote e o apontou diretamente para o rosto de Isashi. Ela se aproximou dele, mas de repente tocou o peito de Izumi, surpreendendo a todos que viram. Vendo isso, Itorra assumiu rapidamente o controle da apresentação da história. Após o incidente, Izumi fala com Nina para pedir a ela que o esqueça. Além disso,
Izumi revela que Hisashi ainda gosta dela. Por outro lado, Kazusa se sente triste pelo que aconteceu durante a apresentação. A atividade da fogueira começou e Rika foi falar com Chan para expressar seus sentimentos. Ao ouvir isso, Chan abraçou imediatamente. Foi visto que um por um os estudantes começaram a expressar seus sentimentos pelas pessoas de quem gostavam. Izumi também se aproximou de Kazusa e a convidou para irem juntos a um lugar para expressar seus sentimentos. Naquele momento, os dois finalmente começaram oficialmente a namorar. Desde que começaram a namorar, eles frequentemente vão juntos para a escola. Ao chegar à escola, Nina cumprimentou Kazusa e disse que ela poderia aproveitar sua história de amor. Depois da escola, Kazusa passou na casa de Izumi. Logo, a convivência entre eles os fez lentamente segurar as mãos, mas de repente a mãe de Izumi chegou em casa, fazendo com que ambos ficassem chocados e soltassem as mãos que estavam segurando. No dia seguinte, na escola, Nina pergunta sobre o relacionamento de Izumi com Kazusa. Ela então convida Izumi para pegarem o trem juntos. Enquanto voltavam para a casa da escola, de repente muitos outros passageiros chegaram ao trem, o que fez. A situação dentro do trem estava lotada, tornando impossível conversar. Nina envia uma mensagem para Izumi dizendo que um homem atrás dela está incomodando-a para que ela possa se sentir segura. Nina pede a Izumi para segurar sua mão, mas inesperadamente, Nina até puxa a mão de Izumi até sua parte traseira, surpreendendo Izumi com o que Nina está fazendo. Izumi decide sair do trem. Do lado de fora, Nina diz que antes de fazer isso com Kazusa, seria melhor se Izumi praticasse com ela, enquanto sorri. E então, ela continua sua jornada de trem. Enquanto isso, quando Rika está voltando para a casa da escola com Shou, eles veem Itoha entrando no carro de Tomoaki. Por curiosidade, Rika e Shou seguem o carro apressadamente. O carro acaba parando em um hotel. Dentro do hotel, sem esperar muito, Itoha imediatamente seduz Tomoaki, mas porque naquele momento Tomoaki não deu nenhuma reação, ela fica irritada e chora. Ao ver Itoha chorando, Tomoaki tenta acalmá-la e diz que ele absolutamente não tinha intenção de fazer isso com ela. Por outro lado, Kazusa está tentando encontrar informações para parecer sexy. Enquanto procura informações, Izumi a chama de repente, expressando seu amor por ela, o que deixa Kazusa muito feliz. Pouco depois, rumores se espalham pela escola sobre uma aluna que está grávida. A aluna é colega de classe de Rika, chamada Jojo. Rika realmente simpatiza com Jojo, porque muitos estudantes desaprovam ela, embora Jojo realmente ame seu namorado. Diferente de Rika, Itoha continua culpando Jojo. Nesse momento, Rika menciona o relacionamento de Itoha com o professor Tomoaki. Isso faz com que Itoha fique preocupada que seu segredo seja revelado. Mas quando Itoha reclama disso, Tomoaki responde com uma risada descontraída. Em outro lugar, Nina está desesperada para encontrar Hisashi para encerrar seu status de virgem, que a está incomodando, mas ela então muda de ideia e dá um soco em Hisashi no rosto. Na manhã seguinte, Nina vai para a sala do clube e confessa seus sentimentos sobre gostar de Izumi para Kazusa. Depois de ouvir essa confissão, Kazusa parece confusa sobre o que fazer. No final, Kazusa só pode pedir desculpas e agradecer a ela por fazer Izumi perceber que gosta dela. Os dois se abraçam e se tornam amigos íntimos novamente após o encontro com Nina. Kazusa corre até Izumi, vai direto para o quarto dele e quer beijá-lo, mas nesse momento Izumi não reage a nada, pois está muito concentrado nas narinas de Kazusa. Isso faz com que Kazusa precise ir para casa com uma sensação de decepção. No dia seguinte, na escola, eles tiveram um comício improvisado. O diretor da escola disse que se fosse comprovado que um aluno tivesse tido relação sexual, eles receberiam uma punição muito severa. Rika e Chan se tornaram os primeiros suspeitos a serem expulsos da escola por terem sido vistos visitando um hotel juntos, momento em que os dois seguiram Itoha e Tomoaki, sentindo-se responsáveis por tudo isso. Tomoaki enfrentou o diretor. Tomoaki explicou que os dois foram ao hotel porque seguiram a ele mesmo, que estava tendo um compromisso com sua futura esposa, sentindo-se culpado. Itoha finalmente quer convocar uma reunião de emergência com os membros do clube de literatura, mas inesperadamente eles fazem de Tomoaki um refém para que o diretor suspenda a proibição de aproximação entre os sexos opostos, mas aparentemente foi ignorado. O diretor e os professores deixaram o local em breve.
Rika veio com Chan, seguidos por Izumi, que também veio porque estava preocupado com Kazusa. Izumi finalmente conseguiu se infiltrar no prédio da escola e encontrou Momo. Surpreendentemente, Momo pergunta se ele realmente ama Kazusa e, é claro, naquele momento, Izumi respondeu imediatamente que realmente amava Kazusa, mas também sentia um pouco de atração por Nina. Ao ouvir isso, Nina ficou muito feliz, pois descobriu que Izumi também tinha os mesmos sentimentos em relação a ela, mesmo que um pouco. Nina então conta acidentalmente o incidente que aconteceu no trem. Para a surpresa de todos eles, Izumi entrou em pânico e tentou explicar a situação, mas de repente, Tomoaki os lembra do verdadeiro objetivo deles, que é salvar Rika. Finalmente, como não tinham ideias, decidem brincar de esconde-esconde. Enquanto Kazuo procurava Rika, Izumi veio explicar o que Nina disse. Por outro lado, quando Rika e Shou, que estavam escondidos, estavam prestes a se beijar, de repente, seus amigos conseguiram encontrá-los. Finalmente, eles desistiram e libertaram Tomoaki como refém e conversaram como de costume. Na manhã seguinte, quando o professor e o diretor chegaram, eles ficaram muito surpresos ao ver os cartazes feitos pelo clube de literatura como forma de protesto. Finalmente, os alunos vieram e viram os cartazes, bem como fotos dos membros do clube literário, que estavam exaustos depois de fazerem os cartazes. Mesmo que a vida escolar deles não seja muito bonita, eles são muito gratos por poderem se encontrar em um clube de literatura, para que possam compreender o significado da amizade.